Muito bem. Boa tarde, doutor Jorge Jaber. Boa tarde às nossas queridas alunas e queridos alunos. Estou atualizando aqui a página para ver quem são os nossos primeiros alunos que estão entrando. Eu sempre espero os comentários serem arrastados para cima. A primeira pessoa que entrou foi o senhor Lio Silva. Seja bem-vindo, senhor Lio, nosso professor de hoje. Senhor Luiz Gustavo, também seja bem-vindo. E eu sempre peço aos nossos alunos e alunas que, na medida que forem entrando, por gentileza, digam o seu nome, a cidade que estão assistindo a aula, como a senhora Fernanda de Jesus. Seja bem-vinda, senhora Fernanda, que fala de Votorantim, São Paulo. Senhora Fernanda, que tem participado constantemente das nossas aulas ao vivo, às quartas-feiras, sempre marcando presença aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Estou aguardando mais alunos entrarem aqui para dar o seu boa noite, marcar a sua presença na aula ao vivo. Senhora Maria Lúcia Vidal, seja bem-vinda. Ana Paula Martins, que está chegando, falando aqui do Rio de Janeiro. Senhora Mônica Magalhães. Senhora Mônica, a senhora está assistindo a aula de onde, por favor? De qual cidade? Professora Ângela Holanda, esteve aqui conosco mais cedo também, seja bem-vinda. Bom, eu gostaria rapidamente, obrigada, senhora Mônica, Rio de Janeiro, de reforçar os nossos alunos que, por favor, todas as dúvidas, comentários, sugestões, elogios, por favor, encaminhem para mim por mensagem privada no meu WhatsApp, tá? O grupo do curso de formação de terapeutas 2024 no WhatsApp, ele é para os alunos que vão inserir a presença das aulas que assistiram depois, sem ser essa aula de agora que vocês estão assistindo ao vivo, né? Assistiu a aula depois, bota a presença lá, e é um meio ao qual nós também fazemos uma comunicação e divulgação com todos vocês, seja da aula, das aulas, do que nós fazemos aqui na clínica. Então, a gente pede ali para somente colocar a presença das aulas que vocês assistiram depois, tá? Somente um aviso. E também gostaria de avisar que o módulo 3 encontra-se disponível para solicitação de certificados, tá? Tanto desse módulo quanto do módulo 1, 2 e 3. Hoje nós daremos início ao módulo 4, com uma aula inédita do nosso querido estagiário Lio Braga. Bom, aproveito para cumprimentar os demais alunos que foram entrando depois, doutora Paula Zanelato, Neuza Batista, senhor Plínio Rodrigues, senhor Wilson, seja bem-vindo, Ângelo Ortegas, Arnaldo, Valquíria, Luiz Gustavo, muito obrigada pela participação de vocês. E lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me chamar por mensagem privada, que está lá no WhatsApp, é só clicar em cima do meu nome, que já vai direcionar diretamente para o canal de comunicação comigo. Bom, sem mais delongas aqui, eu gostaria de chamar o nosso ilustríssimo, excelentíssimo e queridíssimo doutor Jorge Jaber. É, Vai lá, doutor. Boa noite. É com imenso prazer que compareço aqui diante das câmeras do nosso estúdio, diretamente do nosso estúdio, super estúdio de Vargem Pequena, para uma missão muito agradável hoje. De um momento muito especial para nós aqui,
da Clínica Jorge Jaber, porque nós hoje estaremos iniciando a perpetuação da nossa missão, trazendo um novo professor. Nós somos aqui uma escola, a Clínica Jorge Jaber se notabiliza pelo ensino, pelo tratamento, pela prevenção e pela pesquisa. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa atividade de ensino, trazendo um novo aspirante a professor, o senhor Liu, que é estagiário de psicologia, que é aluno desse curso, formado por esse curso, e que hoje vem ministrar uma aula muito importante, a aula é importantíssima, não só pelo seu conteúdo, não só por ser ele, que é um estagiário que já está ascendendo a professor, mas também pelo tema muito atual, muito importante, que nos abre uma nova frente de estudos nessa área e que, naturalmente, aqueles mais jovens, como é o caso do senhor Liu, têm a oportunidade de conhecer mais sobre o tema. Que uma boa parte do que eu aprendi sobre dependência de substâncias químicas, sobre transtornos ligados ao uso de drogas, eu aprendi na minha experiência pessoal na vida, na minha juventude, vendo esse fenômeno que eclodiu, né, no mundo inteiro, o fenômeno do uso indiscriminado de substâncias químicas. Então, eu fui aprendendo a linguagem da rua, o movimento da rua, de tal maneira que eu me encontro hoje, às vezes, ignorando determinados aspectos. Por exemplo, esta semana, uma jornalista me perguntou sobre a cocaína rosa. E eu respondi aquilo que eu sabia lá atrás, o que era cocaína rosa, e que praticamente eu nem sabia mais que existia aqui cocaína rosa. Na verdade, eu aprendi que cocaína rosa era uma pedra de cocaína de muito pura, que na época era oriunda do Peru, país do Peru, que é nosso vizinho da América do Sul, e o Peru é, exportava uma cocaína de excepcional qualidade empedrada. E ela era como se fosse um cristal e no meio ela era rosa. Então, quando eu conheci o assunto, cocaína rosa era uma cocaína refinada. E qual não foi minha surpresa quando eu li no jornal que cocaína rosa é uma droga que, na verdade, nem sempre tem cocaína na sua composição. Vejam que coisa, né? A gente vai, aos poucos, percebendo que novos conhecimentos vão sendo agregados e que nós nem sempre estamos atualizados. Então, nessa esfera da sexualidade, aqui está a professora presente, a professora Ângela Holanda, cujo filho dela, um terapeuta formado aqui, Ricardo Gestal, que deu aula aqui nesse curso. Esse ano ele nos ajudou a pesquisar sobre sexualidades. Quantas sexualidades existem? Quais são os sexos existentes? Então, nós chegamos a um ponto que não tínhamos conhecimento sobre o tema. Ouvimos várias formas de manifestação sexual, mas não tínhamos uma referência científica. E aí, o Ricardo, a sua habilidade de pesquisador, ele foi procurar e descobriu que a Comissão de Direitos Humanos da cidade de Nova York
havia criado um grupo de estudos sobre sexualidade para descobrir quantas sexualidades existem e quais são elas. Por que isso? Porque na cidade de Nova York, que é uma cidade acolhedora para as diversas formas de manifestação da humanidade, da maneira de ser dos indivíduos, das peculiaridades dos indivíduos, a cidade de Nova York tinha uma preocupação em não permitir que houvesse algum tipo de preconceito a alguma sexualidade. Olha que coisa interessante, né? E o Ricardo, na época, descreveu 33 tipos de sexualidade. E cada uma com uma característica, cada uma com uma maneira de ser, cada uma com as seus detalhes, mas não somente os detalhes da sexualidade em si, os detalhes da pessoa que vive aquela sexualidade. Essa pessoa ela tem uma vivência diferente que eu, na minha experiência de vida, não conheci. Alguma coisa de sexualidades eu conheci, claro. Eu vi o movimento gay, eu vi o movimento das LGBT, ainda vi, mas as outras letras eu não conheço. Não tive conhecimento na minha vida pessoal. Compreende? Quando você é estudante, quando você é jovem, quando você tem uma vivência bastante popular na rua, né? Frequentando os lugares, os pontes, você acaba conhecendo as pessoas e vendo as coisas. Quando você começa a viver uma vida como eu vivo, que é voltada assim, para a academia, para o estudo, eu acabo. E para a clínica. Na clínica eu vejo, mas eu não vejo com a mesma frequência com que eu via na rua as questões. Por exemplo, como eu via os travestis, né, que existiam na. Acho que ainda existem, aqui no Recreio, acho que ainda existe, travestis que frequentavam a orla marítima do Rio de Janeiro. Então, era comum você ver um grupo significativo de travestis, acho que ali no Leme também, hein? Dona Ângela deve saber, porque passa ali pelo Leme, ali pelo Lido, ali na Praça do Lido, às vezes à noite, quando eu venho da academia, eu vejo, eu não sei dizer também mais se é travesti ou se não é, porque as pessoas que têm uma outra opção sexual, elas mudaram. Elas não são aquele arremedo não, a mulher que é um homem, ela não é um arremedo de homem, o homem que é mulher não é um arremedo, conseguem assumir melhor a figura. Enfim, pararei por aqui, porque eu estou fazendo um discurso a respeito da minha ignorância sobre o tema. E eu vou ceder, então, aqui as câmeras deste extraordinário set de televisivo, para o nosso senhor Liu, que é o nosso estagiário e o professor de hoje. Lembrando que vocês que estão aí, que têm vontade de participar dessa vida riquíssima que nós temos aqui, vocês vão ver um exemplo de alguém que conseguiu participar e que hoje vai dar a sua primeira aula no nosso curso. É uma emoção que eu peço licença e peço ao senhor Rio que se aproxime, por favor. E vou, então, à medida que o senhor vai chegando perto, o senhor vai chegando pela frente, eu vou saindo por trás. Por favor. Com licença. Fique à vontade. Com licença, com Com licença. licença, então, fiquem à vontade. Eu vou assistir à distância. Ok. Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui hoje, estar tendo a possibilidade, a honra de estar dando essa aula, que é um tópico que eu me interesso muito, que eu trouxe como um tópico de pesquisa mesmo, pessoal, na minha vida, de conhecimento, a oportunidade de estar retomando
o estudo, porque para dar uma aula é necessário estudar e falar e ler muito, e é algo que me dá muito prazer de fazer. E a oportunidade da clínica, tanto de me receber como estagiário, como estudante, e hoje como professor dessa aula, é excepcional. É uma área que ainda exige muito estudo, muito aprofundamento, e que tem que ser muito cuidadosa na hora de ser dita, de ser compartilhada, porque exige um respeito muito grande com quem a faz. E tudo isso é parte de um universo muito específico da dependência química e não permite que a gente exclua nenhum público a dependência química, e sim inclua, porque o dependente químico ele é excluído por si só e deve ser e é mais excluído ainda quando parte de uma população minoritária. Eu trago isso e vai estar na pesquisa no PowerPoint de hoje, né? A quantidade, a porcentagem da população brasileira atualmente que é da comunidade LGBTQIA+. E quais são essas nuances, né, de uso de personalidade, de características, e quanto essas características pessoais são importantes tanto para o uso, para a recuperação, quanto para o processo de dependência química. O que leva essa pessoa a chegar nesse ponto de dependência química, as substâncias. Então, eu trago isso, que é algo que é um assunto que me atrai muito, né? É a primeira aula que eu dou aqui. Então, assim, me perdoem qualquer falha, qualquer dificuldade, né? E vou tentar ser o mais respeitoso possível com essa comunidade, com essas pessoas, porque é o que eu gostaria que fosse feito comigo, que seja tratado com todo respeito. No mais, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Nossa, a Valentina quer dar uma ajudada aqui. Aí, Vai falar um pouquinho mais, não? mais alto. Tá, mais alto é complicado, mas tudo bem. Tá, mais alto. Então, trazendo aqui para vocês, né, o PowerPoint, um pouquinho esquisito. Só passar, É, só clicar com o mouse. com o mouse, tá? Só ficar com o mouse na tela. Perfeitamente. Então, trazendo aqui os efeitos da dependência química na comunidade LGBTQIA+. Começando com... Tem no lugar errado. Tá. Vamos começar falando sobre o que é a comunidade LGBTQIA+. Né? São diversos subgrupos, né? Atualmente a sigla se refere a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexualidades e assexualidade. Né? E a sexualidade a gente define como a atração física, emocional ou romântica, que é o gay, o lésbico, o hétero, a bissexualidade, né? Ao que atrai a pessoa, né? Se é uma mulher que se atrai a um homem, se é um homem que se atrai a uma mulher, ou se é uma pessoa que se atrai
apenas a corpos e não a parte física, se atrai a pessoas por identidade, de inteligência, de conhecimento, né? Gêneros, que são as identidades, os papéis e comportamentos sociais de uma pessoa dentro da sociedade, dentro da sua própria identificação, né? Eu posso ter uma sexualidade heterossexual com um gênero, com uma pessoa que é transgênero, uma pessoa que não se identifica como cisgênero, que seria uma pessoa, né, que não sai desse gênero original, né? A pessoa cisgênero, ela se identifica com o gênero que foi atribuído no nascimento, né? A pessoa que nasce homem e com a vida se mantém homem é uma pessoa cisgênero. Uma pessoa transgênero, transexual também é um termo que se usa, é uma pessoa que nasce com um sexo, as características biológicas e físicas, e a partir dessas características, não se identificando com esse corpo, ela assume uma identidade, um papel e um comportamento sexual, social, do gênero com que ela se identifica, né? E aí a gente tem uma pessoa transgênero, uma pessoa que não se identifica com nenhum dos gêneros, que a gente chama de gênero não binário. Existem as classificações que o doutor estava falando agora há pouco, 32 classificações de gênero, de identidades que as pessoas se percebem, né? E sexo, que são as características biológicas e físicas do indivíduo, né? O que nasceu, como nasceu. Lembrando que sexo não se refere apenas a homem ou mulher. A, a gente tem essa impressão de que apenas o homem e a mulher, mas a própria biologia desmente isso, né? A biologia ela traz tanto no aspecto de gênero, da genética, né? Que existem mudanças genéticas, nem todo mundo é XX ou XY, mas também temos as pessoas que são que têm modificações de sexualidade na biologia, né? Mulheres com o termo que já se utilizou há muito tempo é o hermafrodita, né? As pessoas hermafroditas eram reconhecidas como que hoje em dia a gente chama de intersexuais. Não, são pessoas que a gente tem aí que não se aplicam nos gêneros, nas características biológicas nem de homem nem de mulher. É uma população muito reduzida, mas é uma população que existe e que deve ser sempre identificada. A comunidade no nosso país, né? De acordo com a USP e a Unesp, cerca de 19 milhões de brasileiros se identificam como membros da comunidade LGBTQIA+, né? 12% da nossa população no nosso país é LGBT, né? Isso é um dado que 10% de qualquer coisa hoje em dia já é muita coisa. Imagina 19 milhões de pessoas. É muita gente que precisa e deve ser identificada e catalogada e ter os seus direitos é, respeitados e alcançados. O Brasil, atualmente, é um dos países mais perigosos para uma pessoa LGBT. E isso de imensa importância ser tratado esse assunto e ser falado disso, né? Porque a gente mata uma pessoa LGBT a cada 26 horas. Né? A cada 26 horas, uma vez a cada 26 horas, uma pessoa é morta pelo simples fato de ser LGBT. Né? São pessoas que são mortas diariamente, e a única razão, circunstância pelo qual essa morte acontece é o fato dessa pessoa ser LGBT. Não, não dá para excluir isso de forma nenhuma quando se trata de público LGBT, porque isso é um risco, isso é um fator,
para essa comunidade. Essa marginalização do público, da comunidade, influencia diretamente na vida dessa pessoa, em como ela é tratada, em como ela é acompanhada no âmbito profissional. Hoje em dia, uma pessoa transexual, transgênero no país, tem a expectativa de vida de média de 34 anos. É uma média de vida muito baixa para qualquer lugar no mundo, né? Considerando que hoje em dia a média de vida das pessoas chega a 80 e poucos anos, uma pessoa que tem como expectativa de vida 30 e poucos anos é uma pessoa que tem a, uma menos da metade da expectativa do público geral, simplesmente pela sua escolha, simplesmente pela sua orientação de gênero. E isso é um fator para qualquer um. Uhum. E aí a gente vai começar a falar rapidamente sobre o uso do público, né, que é o foco dessa aula. Porque o abuso de substâncias para esse público é diferente, né? É claro, né? São pessoas que usam substâncias químicas como qualquer outra, mas a origem do uso, as substâncias que são utilizadas, as formas como são utilizadas, é, são diferentes, e isso merece ser observado em qualquer âmbito, e em especial quando a gente estuda sobre o transtorno no uso de substâncias. Tá? Vamos lá. De acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Substâncias dos Estados Unidos, né, membros da comunidade queer são mais propensas a ter distúrbios mentais causados pelo uso abusivo e transtornos no uso de substâncias num nível maior do que a população heterossexual. Então, não tem muito até o que explicar. O público usa e abusa mais, tem mais chances de ter um distúrbio mental e comportamental devido ao uso de substância do que a pessoa heterossexual. A comunidade é descrita cientificamente, existem estudos que é uma comunidade mais propensa a experimentar novas drogas, né? Especialmente as drogas sociais, de âmbito social, né? De balada. E essas pessoas que usam substâncias embaladas, é científico que são mais propensas a usar múltiplas substâncias. É uma pessoa que mistura o álcool com o tabaco, com uma droga anfetamínica, uma cocaína, com a metanfetamina, com a ketamina. São drogas que são mais utilizadas e acabam sendo mais utilizadas no âmbito da comunidade LGBT. 60% dos jovens que se identificam como transgênero fazem uso regular de cannabis, né, da maconha. E é uma estatística absurda. A gente considerar que cerca de 3% da população é transgênero, né? Desses 3%, mais da metade faz uso regular de maconha. Eu acho que isso bate muito a estatística que a gente viu anteriormente sobre o uso ser maior na comunidade, né? 1/3 dos jovens transgêneros brasileiros, isso é um dado brasileiro que foi recolhido aqui, faz uso de medicamentos analgésicos de forma abusiva, faz uso de remédios com o foco de serem analgésicos, como, por exemplo, a gente estava até comentando hoje,
o uso de opioides. Né? O uso de opioides é um uso popularizado. Né? Eu conheço morfina, oxicodona, codeína, né? Os tranquilizantes são utilizados, os analgésicos são utilizados de forma abusiva por esse público transgênero. Tranquilizantes, cocaína, medicamentos para TDAH, os estimulantes são utilizados, né, os tranquilizantes, por 14,1% da população dos jovens LGBTQIA+, cocaína por 8,1% da população e 7,1% dos jovens LGBTQI fazem uso regular de medicamentos para TDAH. É uma estatística bem significativa do uso dessas substâncias e quais são essas substâncias. Ah, e os fatores de risco. Né? Fatores de risco, quando se trata do público LGBT, não são fatores determinantes. A gente não pode falar que nenhum fator de risco pode ser determinante para o uso de substâncias. Eu não posso afirmar que uma pessoa que sofre LGBTQ-fobia vai usar substâncias, mas é mais propenso a estar fazendo esse uso. O público é propenso a estar mais, a sofrer estresses sociais, a sofrer o preconceito, né? E existem pesquisas que falam que o suporte social menor, a falta de um familiar em casa, a falta de uma aceitação dentro de casa da família, de um aporte pessoal de amigos, de família, é, é ligado diretamente ao uso abusivo de drogas e outras substâncias. Né? Foi feito um estudo, se eu não me engano, no Paraná, é onde eu busquei esse dado, falando que quanto maior o apoio familiar, quanto maior o apoio de amigos, de trabalho, todo esse fator social, trabalho, emprego, família, grupos sociais, amigos, esposa, esposo, ah, quanto maior, menor o risco de uso de substâncias, de abuso no uso de substâncias. Uhum. E aí a gente entra num tópico que é complicado para a própria comunidade LGBT, né? Que são as subculturas da comunidade. É, é importante a gente falar sobre isso. Não dá para ignorar, porque a comunidade LGBT ela não tem muitos espaços na nossa sociedade em geral. A gente tem é muito mais voltado a festas, a baladas, a encontros de uso. E essa exclusão do ambiente social saudável, de um shopping, de um cinema, de um restaurante, é uma faz facilita o uso de substância, porque são locais onde é aceitável, onde possibilitado esse uso de uso de substâncias. Se cria um ambiente onde é aceitável que se faça. O tal do local de ativa fala muito de locais da comunidade LGBTQI a mais. Né? A gente fala de balada gays, bares gays, que a gente não escuta falar sobre um café, um restaurante LGBT, porque as pessoas da comunidade LGBT acabam se excluindo ou sendo excluídas para esses espaços à parte da sociedade
pela população geral, se sentem pressionadas a não frequentar espaços como, por exemplo, um restaurante, né? Se sentem atacadas e minorizadas por estarem numa festa, onde a maioria das pessoas é heterossexual. Então, elas acabam se excluindo para esses bares temáticos, essas baladas, essas festas, né, que envolvem comportamentos da ativa e o uso abusivo de substância, né? É fadídico. A balada envolve bebida, envolve uso de droga, e isso tudo vai acumulando, né? A pessoa homossexual que, que frequenta uma balada gay e ali conhece pessoas que estão fazendo uso de substância. O ambiente dela social, de lazer, se torna aquele ambiente de uso. Então, ela associa o ambiente de uso, esse ambiente de risco, esse local de risco, como local de lazer. E tudo isso faz com que seja a associação e a permissividade desses locais de contracultura, de temática, facilitem o uso e o acesso a substâncias, né? O suporte social e familiar e o preconceito, né? A porquê do suporte social e o familiar? É sábio que as famílias, né, é, são os primeiros a identificar e ajudar, a busca de ajuda quando se existe um uso abusivo de substância, né? Eu vejo muito pessoas LGBTs que têm muita dificuldade no âmbito familiar, né? Que a família não aceita as questões de gênero, de sexualidade, e com isso não estão tão presentes na vida dessa pessoa, e acaba-se por criar um afastamento que é onde se desenvolve mais a doença, né? A falta desse suporte familiar, de uma estrutura social saudável para esse público, né? Que veja, que aponte, que traz, que acolhe e perceba o uso de substâncias, busca um suporte para essa pessoa, é muito mais difícil isso para uma pessoa membro da comunidade, né? E isso torna uma facilitação à própria doença, né? E a falta desse suporte familiar muitas vezes dificulta ao conseguir a ter ajuda e a ter condições de se manter em recuperação. Porque a gente sabe que a busca de ajuda, principalmente de uma internação, de frequentar grupos de mútua ajuda, se define muito, às vezes, de ter alguém para levar, ter um plano de saúde para permitir uma internação, a condição financeira de se pagar uma terapia, de se pagar uma consulta médica, pois esses círculos sociais que a pessoa LGBT está inserida não é um círculo social que facilita esse aporte. É uma pessoa cujos amigos são feitos nesses ambientes. Então, são pessoas que, no mínimo do mínimo, são coniventes com o uso de substâncias, né? Não veem como algo negativo. Então, se vê como algo negativo,
né? É amigo, não é colega, eu vou falar, nossa, é meu amigo, mas não sou pai, não sou mãe, não posso, de maneira nenhuma interferir, né? E eu se manter em recuperação, essa falta de suporte familiar é, é, é um fator de risco, porque se você não tem um apoio familiar, uma pessoa com quem você possa buscar ajuda, que você possa se apoiar em, ligar num momento de crise, ter um ombro amigo para falar, nossa, estou passando por um momento de dificuldade, fica mais difícil pedir ajuda, né? E a gente fala que o isolamento é um dos núcleos da doença, da adicção. Então, se você já é excluído pelas suas características, pelo âmbito social do preconceito, se torna mais difícil ainda fazer parte de um movimento, de saber utilizar dos meios de ajuda, porque é fato, a gente tem alguns lugares que, até nos grupos de mútua ajuda, a gente se escuta muito ainda, até hoje, um discurso adoecido de preconceitos, e isso acaba afastando a pessoa LGBT, porque é um público que tem medo de morrer, por muitas das vezes, medo de se expor, por muitas das vezes. Eu conheço diversas pessoas LGBTs que têm medo de chegar num grupo de mútua ajuda, falar que tem um transtorno no uso de substâncias e ser julgado. Ah, mas é claro que essa pessoa vai ter o problema de uso porque ela frequenta tais e tais lugares. É claro que essa pessoa vai ter um problema no uso de substâncias porque ela trabalha num subemprego que exige que ela esteja em ambientes de risco, tá? A gente tem que falar sempre que esse suporte social também fala de trabalho. O trabalho para o público LGBT, por muitas vezes, são subempregos. É o trabalho de garçonete, de atendente de bar, de atendente de loja. E tudo isso, esse subemprego, também também é um fator estressor. E esses fatores estressores podem levar ao uso. Por serem parte de um público que está à margem da sociedade, o que se sobra para essas pessoas são coisas que estão à margem da sociedade, né? A gente fala muito, o doutor até citou, as pessoas travestis, que trabalham fazendo acompanhamento de pessoas, são acompanhantes, né? E todo esse fator estressor do trabalho, do subemprego, do abuso, do risco de se estar na rua, trabalhando como acompanhante, como garotas de programa, tudo isso é um fator que facilita esse uso, né? Porque é um aporte mental tão grande e tão importante, e tão forte na cabeça da gente, das pessoas, que há essa busca por sair da realidade, né? Muito do uso de substância vem disso, desse sair da realidade para o público LGBT, de sair dessa existência que é sofrida, que exige que você esteja em condições sofríveis. Então, esse público vai atrás da substância como forma de fugir dessa realidade de que uma pessoa semelhante a eles é morta a cada 26 horas, que uma pessoa transgênero tem a estimativa de vida de 34 anos. Esses são fatores que sempre existem na mente da pessoa que é LGBT.
E isso é algo, assim como o adicto tem que conviver diariamente com o fato de ser um adicto, o público LGBT, além do fato de ter que lidar com esse pensamento de ser adicto, tem que lidar com o pensamento de sou LGBT. Sou LGBT e adicto. Olha quanto estresse mental isso já causa e o quanto essa fuga da realidade é persistente, é imponente, né? E falando sobre isso, a gente tem que falar de recuperação, que a recuperação existe. De acordo com a Aliança Nacional dos Estados Unidos de Doença Mental, adultos que se identificam com LGBT têm mais que o dobro de chances de experimentar uma condição de saúde mental instável em comparação com adultos heterossexuais. O que isso me diz? O que isso traz? Esse dado implica que a comunidade passa por esses estressores e com isso se tem mais traumas, mais problemas mentais, né? Isso não quer dizer que uma pessoa LGBT é doente mental, mas que existe pela estrutura da sociedade hoje uma facilidade desse público de ter transtornos mentais, de ter uma saúde mental instável. Os indivíduos transgêneros têm 4 vezes mais chances de vivenciar, né, condição de saúde mental ruim em comparação com indivíduos cisgêneros, né? Se uma pessoa LGBT tem 50% mais chances, o dobro de chances de ter um problema mental, uma saúde mental instável, a pessoa transgênero tem 4 vezes mais, né? Vários fatores, é claro, né? Mas a rejeição da sociedade, a rejeição familiar, o assédio e o medo da violência são fatores de grande aporte nisso, que ocupam essa mente e que trazem uma dificuldade mental muito maior, que trazem essa instabilidade mental. E essa instabilidade mental facilita o uso de substâncias, né? A indicação de que a comunidade LGBTQIA+, que abusa de substâncias químicas, necessita de suporte tanto para doenças mentais, né, o famoso transtorno dual, alheias ao uso de uso de drogas, mas também que essas influenciam, essas doenças mentais influenciam no uso de substâncias, como fator motivacional para ir ao uso, né? O, o público LGBT tem a tendência a ser um paciente dual, que tem o transtorno de uso de drogas, acompanhado de um transtorno depressivo, um transtorno de personalidade, e isso dificulta o acesso à saúde, dificulta o acesso à ajuda e ao acesso à busca de recuperação. O medo do preconceito também é um fator que dificulta a busca de ajuda nesse público. Porque, como eu disse, grupos de mútua ajuda, você até hoje encontra muitos discursos de ódio, muitos discursos preconceituosos, diversas clínicas de internação para uso de dependência química não aceitam pessoas membros da comunidade, principalmente pessoas transgêneros, clínicas masculinas, né? A gente tem algumas ainda clínicas específicas para o sexo masculino
que não aceitam, por exemplo, homens transgêneros ou mulheres transgêneros, ah, ou que aceitam, mas clínicas que aceitam, mas obrigam a ficar em alojamentos, a sofrer violências, que não é o caso aqui da clínica, né? Eu posso afirmar, porque eu vejo, eu convivo, que há esse cuidado muito grande aqui na clínica de, por exemplo, alojar o paciente dentro ah, dentro da sua identidade de gênero. Ah, você se identifica como homem. Ok, então vamos alojar você no alojamento masculino. Ah, você se identifica como mulher, mas gostaria de ficar no alojamento feminino. Ah, de que forma vai ser isso? Existe também um medo da transição, especialmente com pessoas transgêneros, dos transgêneros, né? Porque a transição hormonal é um processo muito lento, gradual, que não pode ser interrompido ou não deve ser interrompido. E muitas das vezes o público LGBT, principalmente o público transgênero, não faz o devido acompanhamento médico da transição e quando chega no ambiente de internação, não tendo um acompanhamento médico, acaba impedindo ou dificultando o acesso a medicações de uso hormonal. De, eh, o, então, todo esse pensamento de aonde eu vou ficar, como as pessoas vão me receber nesses ambientes, o medo da violência, do preconceito, das falas de quem está nesses lugares, é, é um fator que faz com que as pessoas evitem a busca por essa ajuda, né? Frequenta, vai a um grupo de mútua ajuda e dentro desses grupos de mútua ajuda escuta diversos companheiros falando obscenidades sobre mulheres. Ou então escuta um companheiro partilhar que teve uma conduta errada com uma mulher de programa, uma travesti. E isso vai afastando esse público da recuperação. Fora a questão financeira, fora a falta de apoio, esse medo é um fator que evita com que essa pessoa busque ajuda. A gente já teve aqui alguns casos que eu me lembre de pessoas que tinham medo de ficar no alojamento, né? Ah, de sofrer algum tipo de represália da família ou das próprias pessoas no quarto. Tive uma paciente, não pouco tempo atrás, que me relatou, poxa, membro da comunidade, que me relatou, poxa, estão confundindo o meu gênero, né? E ela se sentiu desrespeitada. E isso é um motivador para a pessoa abandonar um tratamento, abandonar uma recuperação, utilizar disso como uma justificativa plausível para abandonar um tratamento, abandonar um grupo de mútua ajuda. Uhum. Em outra pesquisa da Mental Health of America, né, a gente fala sobre especificamente isso. A maioria das pessoas LGBTQ+, diz que elas ou um amigo ou membro da família LGBT foram ameaçados ou assediados não sexualmente. Cerca de 57% das pessoas LGBTQIA+, sofreram algum tipo de ameaça ou assédio não sexual. 51% sofreu algum tipo de assédio sexual. 51% sofreram algum tipo de violência por causa da sua sexualidade ou identidade de gênero.
né? 59% das pessoas LGBTQ+, sentem que têm menos oportunidades de emprego e 50% dessas pessoas acreditam que recebem menos do que pessoas que não são membros da comunidade LGBTQIA+. Né? 38% das pessoas transgêneros dizem ter sofrido algum tipo de calúnia, 28% sofreram comentários insensíveis ou ofensivos por causa da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual. Né? 20% dos indivíduos transexuais comentaram que evitam médicos ou cuidados de saúde por causa da preocupação de serem discriminados. Então, é importante a gente sempre trazer e falar da nossa parte como terapeutas, como psicólogos, de acolher esses grupos, porque são grupos que estão, infelizmente, acostumados a sofrer com a violência, com a discriminação, com a marginalização do seu ser. Então, quando exige um esforço muito maior para uma pessoa LGBT, buscar ajuda. E ainda assim ela vai com medo, ela evita, ela foge da saúde, da área de saúde, da saúde mental, da saúde física, por medo da forma como que são abordadas. Mas, eu conheço muitas pessoas transexuais e transgêneras que até hoje evitam ir a médicos, por medo de chegar no médico e esse médico não respeitar o seu nome social, o seu nome, a sua identidade de gênero, pelo simples fato de que esse médico tem acesso a um prontuário que diz qual é o sexo biológico dessa pessoa, né? Eu vejo muitas mulheres trans, que falam que não gostam de ir, por exemplo, no urologista, fazer um acompanhamento que é necessário para o seu sexo biológico, por medo do preconceito. Conheço um colega, homem transgênero, que se recusa a frequentar uma ginecologista, porque sofreu muito, é uma pessoa que fisicamente é masculina, passou pelo processo de transexualidade, de transgênero, fez a hormonização, toda a parte hormonal, cirúrgica, e hoje em dia não faz um acompanhamento ginecológico das suas questões biológicas por medo do preconceito, né? Inclusive, ontem eu até coloquei na minha rede social, que ontem completou-se 5 anos desde que o transgênero deixou de ser doença mental, né? Saiu dos guias da OMS que transexualidade, transgêneros não são mais considerados doentes mentais. Isso é recente, isso tem 5 anos que finalmente essa classificação caiu por terra. É claro, né, que a gente não pode ser hipócrita de falar, não, só há 5 anos, a partir de 5 anos que as pessoas transgêneros tiveram acesso a essas coisas. Não, há muito mais de 5 anos, tá? Há mais de décadas a gente tem dados de pessoas transgêneros que fazem um acompanhamento médico, que fazem tratamentos hormonais, de forma a ter o conforto, o bem-estar de gênero, mas apenas há 5 anos atrás isso poderia ser considerado doença a pessoa ser transgênero. E isso é um fator que afasta até hoje o doente mental, porque
ainda se tem aquela noção de, principalmente da família, de que uma pessoa LGBT pode ser recuperada nesse aspecto, né? Que vai melhorar, vai se tratar e vai deixar de ser membro da comunidade, deixar de ser LGBT também, né? Que ao adentrar numa recuperação, essa pessoa também vai deixar de ser, né? Ainda há esse estigma de que ser membro da comunidade LGBT ainda é considerado por várias pessoas na sociedade como uma doença mental. Uhum. Os caminhos da recuperação são similares a toda a população, mas são mais difíceis, podem ser mais difíceis para membros da comunidade. A demora em identificar a necessidade de tratamento, os ambientes propícios ao uso, transtornos mentais concomitantes, a dificuldade de acesso a serviços de saúde mental, o desrespeito às suas identidades e suas orientação, a falta de apoio da sociedade atrapalha o processo de recuperação dessas pessoas. Com isso, né, eu vou encerrando por aqui, vou trazer aqui o último slide com algumas das referências que eu utilizei, né? Quem tiver interesse, quiser, pode me procurar, que eu tenho diversas outras referências sobre esse assunto. É um assunto do qual eu pessoalmente gosto muito, eu pessoalmente busco aprender mais e mais diariamente, né? Espero poder falar mais sobre isso, estudar mais sobre isso e trazer mais informações sobre isso, porque eu acho que é essencial, né? Eu vou abrir aqui, né, para perguntas, para comentários, se tiverem, e estou aberto aí a perguntas que se apresentem. Alguma, senhora Valentina? Bom, nós temos aqui uma pergunta. Na verdade, eu não entendi o que ela quis dizer. A senhora Shirley Oliveira pergunta doença mental. Eu não entendi. Perfeito. Doença mental, eu acho que ela talvez esteja se referindo ao último slide, né? Os transtornos mentais concomitantes, talvez, ou a doença, ao fato de que até 5 anos atrás era considerado doença mental em alguns artigos científicos, ou as pessoas transgêneros. Mas sim, até 5 anos atrás, algumas pessoas ainda se baseavam em dados ultrapassados da OMS, que considerava-se em desuso, em desuso sobre doença mental e que traziam, por exemplo, pessoas transgêneros como doentes mentais. Temos uma pergunta da estagiária, nossa querida estagiária Noara Estelita. Senhor Liu, o índice de suicídio nessa comunidade deve ser bem grande também, não? Com certeza, com certeza. Suicídio já é, na realidade, qualquer, não só da comunidade LGBT, mas da sociedade em si só, um dos grandes causadores de morte. E isso também se transfere diretamente para o público LGBT. Como eu disse, as pressões da sociedade, as dificuldades de acesso na sociedade são maiores para o público LGBT. Então, há, sim, uma ligação direta entre um transtorno maior de tentativas de suicídio, de depressão para uma pessoa LGBT, com toda certeza. Até relacionado ao uso de substâncias.
né? É uma forma, o uso de substâncias também é uma forma de suicídio, né? A gente teve recentemente, agora em setembro, a aula falando sobre isso, né, aqui no nosso curso. Temos uma outra pergunta da senhora Vanessa Silva, que pergunta: senhor Liu, ou seja, a pessoa transgênero pode vir a desenvolver uma depressão ou qualquer outro tipo de transtorno por conta da sociedade? Não por conta da sociedade, né? É um fator que facilita a doença, como qualquer outro fator de risco. Como uma pessoa que mora em comunidade de risco, uma comunidade de risco tem mais acesso à substância do que uma pessoa que não mora, né? Facilita, mas não é causador. Tem fator genético, né? Ah, Tem fatores biopsicossociais, né? biopsicossociais, exatamente. Interessante a gente pensar em várias variáveis, né, para isso. Sim. Aí tem também aqui o Marcelo Brito, ele fez um comentário. Oi, Lil, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão que na nossa sociedade muitas pessoas se apresentam à sociedade como heterossexuais, mas escondidos têm práticas homossexuais, bissexuais, etc. Eu acho que, assim, é inegável que ainda existe um preconceito muito grande com as práticas LGBTs, né? Com a comunidade LGBT. E com isso a gente acaba tendo, pessoas acabam tendo essas desonestidades, que são desonestidades e que podem levar, por exemplo, ao uso de substância, né? A gente fala muito em recuperação de pequenas e grandes desonestidades. Então, quando se tem uma reserva tão grande relacionada à própria sexualidade, isso é um fator que facilita o uso de substâncias, né? A pessoa que, por uma opção, prefere não trazer ou tornar público a sua orientação, a sua de gênero, a sua orientação sexual, ela tem todo o direito de não trazer. Mas ela tem que ter isso muito claro para si, que é um fator que pode levar à recaída, por exemplo. Não facilita o uso de substâncias em nada uma pessoa que tem uma negação dentro da própria vida, né? Uma pessoa que percebe como LGBT, mas não abre isso, ela traz algum nível de negação na própria vida. E isso pode se expandir para outras áreas da própria vida. Acho que é uma forma de negar alguma coisa a si mesmo. Bom, respondeu, não temos mais perguntas, né? Então podemos encaminhar para o encerramento. Foi uma aula muito dada, as pessoas elogiaram bastante. Oh, gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Vamos nos despedindo aqui. Perfeito. Então, gostaria de agradecer ao Dr. Jorge Jaber Muito. pela oportunidade concedida hoje de iniciar o módulo 4, né, com o senhor Liu Braga, que é um estagiário de psicologia aqui da Clínica Jorge Jaber, que começou o estágio conosco ano passado e, na verdade, vem indo muito, muito, muito bem, né? Vocês puderam ver pela qualidade da aula, pela vastidão de conhecimento e domínio do assunto que o senhor Liu apresentou e apresenta diariamente aqui conosco. Então, gostaria também de te agradecer, né? Obrigado, senhora Foi Valentina. muito, muito bom, superou as expectativas. Gratidão. A gente já sabia que ia ser boa, mas superou aquelas expectativas iniciais. Gratidão. Então, próxima aula, a gente também tem uma surpresa, né, para os nossos alunos,
que nós estamos trazendo conteúdos novos, conteúdos dinâmicos e conteúdos que também ajudam a vida de todos, com base científica, né? Nós estudamos, nós vamos atrás de fontes da área médica, científica, universidades de ponta, como Harvard, Oxford. Então, a gente está sempre procurando inovar e trazer excelentes conteúdos para todos os alunos e, como vocês já sabem, de forma gratuita, através do Facebook, que é uma plataforma gratuita, e essas aulas, lembrando, elas ficam gravadas lá no site da clínica, tá? Então, qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato comigo via mensagem privada. E, sem mais delongas, a gente tem muitas novidades por aí. Módulo 4 iniciando, começamos uma jornada em março, que vai até dezembro desse ano, mas as inscrições para o curso 2025 estão abertas, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Eu já fiz a minha. Também eu já me inscrevi novamente. Vai ser seu segundo Terceiro. ano, terceiro Eu fiz ano. ano passado. Terceiro ano, o meu será o quarto ano, e é cada vez mais conhecimento que a gente vai aprendendo, e isso, sinceramente, impulsiona muito a nossa vida. Então, tendo dito isso, agradeço muitíssimo pela jornada de conhecimento de Gratidão. hoje, e até a próxima, pessoal. Fiquem Até com mais. Deus. Gratidão, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.